Atendendo a pedidos, este é um resumo da história de Freddie Mercury, o famosíssimo vocalista da banda britânica de rock Queen. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil. Freddie foi um dos maiores cantores de todos os tempos. Segundo os especialistas, ele tinha a voz mais poderosa do mundo. O alcance do vibrato da sua voz era muito acima da média. Fred viveu intensamente sem medir as consequências, com muito sexo, drogas e rock and roll. Porém, bem diferente de tudo aquilo que ele construiu ao longo da vida, seus momentos finais foram muito tristes e sofridos. E vamos ao resumo da história de Freddie Mercury. Seu nome real era Farrokh Bulsara. Ele nasceu no dia 5 de setembro de 1946, na colônia britânica Cidade de Pedra, em Zanzibar, que atualmente faz parte da Tanzânia. Seus pais, Bomidjé Bulsara, eram indianos, e ele tinha uma irmã mais nova que se chama Kashmira. Aos 7 anos, Farrokh começou a estudar piano. Aos 12, ele montou sua primeira banda na escola, chamada The Racticks, e foi nessa época que surgiu o apelido Fred. Em 1964, sua família se mudou para Londres, fugindo da Revolução Civil de Zanzibar. Na capital inglesa, Fred concluiu os estudos, se formando como design gráfico. Depois ele foi trabalhar como vendedor de roupas, atendente de aeroporto, mas estava sempre tentando a carreira musical. Em 1969, ele iniciou sua carreira com uma banda chamada Ibex, que não durou muito. No mesmo ano, ele entrou em outra banda chamada Sor Milkshire. Em abril de 1970, ele se juntou ao guitarrista Brian May e ao baterista Roger Taylor numa banda chamada Smile, que pouco tempo depois, com a sugestão do Fred, mudou o nome para Queen. E em 1971, depois de muita procura, o baixista John Deacon também entrou na banda. Fred também usou seu talento na arte de desenhar para criar o famoso logo da banda, que faz referências aos signos dos integrantes. O começo da banda foi muito difícil, principalmente por questões financeiras. A primeira fita demo que eles conseguiram gravar foi recusada por várias gravadoras. Nessa época também ele acrescentou o Mercury no seu nome, baseado na letra de uma de suas músicas. Mother Mercury, look what they've done to me. O primeiro álbum da banda foi gravado com muitas dificuldades. Como eles não tinham dinheiro para alugar um estúdio, eles tinham que esperar horários vagos para gravar num estúdio onde conseguiram autorização. Por isso as músicas foram gravadas nas madrugadas. Resumindo, após um começo difícil, a banda estourou mundialmente com inúmeros hits. E eu separei apenas alguns dos maiores sucessos da banda. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil. Love of my life, you've heard me. Anybody find me somebody to love? Singing, we will rock you. We are the champions, my friend. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I want to break free. I want to. All we hear is Radio Gaga, Radio Goo. A bell that rings inside your mind. No stain. All we need is one worldwide vision. Em 21 anos de carreira, a banda vendeu mais de 300 milhões de cópias, fez centenas de shows e ganhou muitos prêmios. O último álbum da banda, Made in Heaven, foi lançado em 1995, 4 anos após a morte do Fred. Made in heaven, made in heaven. Fora da banda, ele gravou 2 álbuns, Mr. Bad Guy e Barcelona, junto com a super soprano Montserrat Caballé. Was born
No início dos anos de 1970, Fred começou a namorar Mary Austin, que era uma vendedora de roupas na época. Eles moraram juntos por cerca de 6 anos, e o relacionamento só acabou porque ele teria confessado para ela que também se relacionava com homens. Mas eles viraram grandes amigos pro resto da vida. Ele também se tornou padrinho do primeiro filho dela. Ele dizia que ela era o grande amor da sua vida, e até fez uma música para ela, Love of My Life. Love of my life, you've heard me. Fred tinha tanto amor e consideração por Mary que deixou uma grande parte da sua fortuna para ela em testamento. Algum tempo depois, após a separação, ele teve um relacionamento com um executivo de uma gravadora que durou cerca de 1 ano. Depois ele namorou uma atriz austríaca chamada Barbara Valentin. Fred era vida louca e dizia que teve mais amantes que a atriz Elizabeth Taylor. Em 1985, ele começou um relacionamento com o cabeleireiro Jim Hutton, com quem viveu até o fim dos seus dias. Jim Hutton faleceu em 2010, depois de uma longa batalha contra o câncer. Segundo a imprensa britânica, Fred foi diagnosticado com o vírus da AIDS em 1986, mas segundo seu companheiro, ele descobriu que estava com a doença em 1987. Mas decidiu negar os boatos, e um dos motivos era para proteger a família e também por causa do preconceito. Mas sua aparência começou a mudar rapidamente e a imprensa começou a especular. Nessa época, a banda deixou de fazer shows e só reapareceu em 18 de fevereiro de 1990, quando eles foram homenageados no Brit Awards. Fred praticamente entrou mudo e saiu calado, e a única coisa que ele disse foi: Thank you. Good night. Essa foi sua última aparição pública. Mesmo com a saúde bem debilitada, ele não deixou de produzir, colocou voz no máximo de músicas que pôde para sua banda concluir depois. No seu último clipe, ele precisou de bastante maquiagem para cobrir as manchas escuras, e o vídeo foi lançado em preto e branco. Those were the days of our life. Nos seus últimos dias de vida, ele perdeu a visão e não conseguia mais sair da cama. Desanimado e cansado de lutar, ele desistiu de tomar os medicamentos. Ele só confirmou que estava com o vírus da AIDS para o mundo um dia antes da sua morte. Em 24 de novembro de 1991, Freddie Mercury faleceu em decorrência de uma broncopneumonia ocasionada pelo HIV. Ele tinha apenas 45 anos de idade. O corpo do cantor foi cremado e as cinzas foram entregues à sua grande amiga Mary Austin. E somente ela, a família e os membros da banda sabem onde as cinzas estão depositadas. E assim foi a vida de Freddie Mercury, uma trajetória intensa com um final muito triste.